O Wilson é uma pessoa maravilhosa. Desde quando a gente conheceu, tem se mostrado um bom esposo, companheiro, amigo, um bom pai também, né? Uma pessoa esforçada, muito esforçada, cuida da família, um homem honesto. Nunca vi, esses anos todos que nós somos casados, nunca ninguém chegou na porta para cobrar ele, nunca assim deveu ninguém. Pessoa íntegra, honesta, um homem maravilhoso. Meu pai é um paizão, é o nosso grande exemplo, o nosso alicerce, um homem de Deus que nos ensinou a palavra de Deus, que nos ensinou como ser verdadeiros cristãos, que nos ensinou a ser pessoas honestas, pessoas boas para a sociedade e que até hoje se preocupa com as nossas vidas, se preocupa com o nosso futuro, se preocupa com as minhas filhas, né? Que eu já tenho 3 filhas, ele se preocupa bastante, sempre está aconselhando. Eu, para falar do meu pai, é fácil, porque meu pai, ele é, como todos vê ele na igreja, ele também é da mesma forma dentro de casa. Meu amigo, meu irmão, companheiro de muitos anos, né, o Wilson Donizete Rezende, à época, né, hoje o pastor Wilson, né, uma celebridade. O nosso pai, ele, desde que ele se converteu, ele verdadeiramente assumiu um compromisso com Deus. Então, até hoje, eu com 29 anos, não vi o meu pai assim, fraquejar, falar, não consigo mais, eu não quero. E graças a Deus até hoje ele está firme e passou momentos, fases na vida que assim, era coisa assim de olhar e falar assim, não, agora foi o fim, agora para mim não dá mais, mas Deus segurou na mão dele e falou assim, vamos lá que você vai conseguir. O pastor Wilson, hoje pastor Wilson, naquele tempo como novo convertido, fui eu que, pela misericórdia de Deus, que eu discipulei, né? Era da minha responsabilidade o culto de discipulado. E naquele tempo ainda como auxiliar, e ele foi assim, aquele tipo de pessoas que é novo crente quando passou por discipulado, é claro, que sempre curioso, fazendo perguntas, arguindo sobre questões, e também isso para quem trabalha no discipulado também é muito bom, porque nos aguça também o desejo de cada vez mais estudarmos, para sabermos responder àqueles a qual estão sendo discipulados, né? Ele demonstra, né, amar, cuidar, respeitar, né? Um bom marido excelente. Se fosse para casar, casaria novamente sim com ele. Primeiramente, irmão e pastor, meu amigo, uma pessoa de um caráter muito grande, uma pessoa de uma sensibilidade, uma pessoa que sabe olhar, sabe enxergar coisas, né? Sabe aconselhar. É uma pessoa que representa muito. Um grande irmão, um grande amigo, um grande pastor. O pastor Wilson, o que eu vejo nele, ele é o pastor que tem amor pela obra, tem amor pelas vidas. Muitas das vezes ele não media, desde que ele foi para a primeira igreja ali na 118, né? Mesmo antes de ser pastor, né? Quando eu ajudava ali o pastor Manuel aqui na 312, ele já estava ali ajudando. Ele ia na casa de um, ia na casa do outro, levava um mantimento para alguém. Dora, nós precisamos... Não precisava nem do pastor Manuel falar, o pastor Manuel era o pastor, mas ele já se preocupava com os nossos vizinhos que aceitaram Jesus, o Aristide, Sebastiana, Helena Serpa, né? Então ele já pastoreava até mesmo antes de ser pastor, ele já cuidava das sempre amor, cuidar das vidas, das almas. Quando na minha juventude nós caminhamos juntos, carregando aquelas caixas de som,
as mesas de som, né, que não funcionava, tirava, colocava outra, potência, e os trabalhos ao ar livre, também os encontros da Emadesa, os encontros da Emadesa, os trabalhos da Emadesa em retiros, né, dormindo no chão. Quanto tempo, né? Quanto evoluiu, mas tudo isso está gravado no céu, meu irmão. Quantas coisas boas que a igreja tem desfrutado por conta daquilo que, pela misericórdia do Senhor, você foi usado para abençoar a obra de Deus. Desde que eu falei, antes de ser pastor, até mesmo quando nós estávamos no mundão, né? Ele se preocupava com as vidas, se preocupava com o irmão, se preocupava com o vizinho. Dora, nós temos que levar isso para fulano. Dora, você tem isso, vamos dividir com fulano, amigo deles da bagaceira, mas ele se preocupava, né? Até mesmo uma vez num bar, a gente estava num bar lá e um amigo dele ficou assim endemoniado. Sabe o que aconteceu? Ele não era crente, mas ele tinha se afastado da igreja quando ele era criança. E naquele momento ele viu o amigo dele lá quebrando tudo, né? E tudo aí, resumindo, né? Ele sentiu aquele desejo de orar por aquele amigo dele. Ele não era crente. Aí ele começou a orar. Aí eu estava lá junto também. Ele orou assim, né? Demônio, te repreendo em nome do Deus que a minha mãe serve. Porque ele estava no mundo, né? Nós estávamos no mundão. Mas foi tão incrível que ele orou, repreendeu e o demônio saiu daquela vida. E todo mundo já tinha feito de tudo e o cara lá quebrando tudo, endemoniado. E esse dia eu vi que ele nasceu para isso. Um exemplo bastante de fé, né? Acho que o legado, o testemunho que ele zela é a postura de um verdadeiro cristão, a postura de um homem de Deus. E essa é a grande referência. Acho que esse é o grande espelho que eu tenho, que a Cristiane, o William tem, do meu pai é isso. E como o William falou, meu pai, quando ele aceitou Jesus, eu ainda não era nascido, né? Então quando eu nasci ele já tinha se convertido. Então em toda a minha vida, em toda a minha trajetória, eu nunca vi, igual o William falou, eu nunca vi meu pai pensar em desistir, deixar a fé, abandonar a fé. E é porque a gente já viu momentos difíceis do meu pai, mas em todos esses momentos difíceis que ele já passou, ele sempre mostrou firme, sempre se mostrou constante. Acho que quanto as lutas mais vinham, ele mais se apegava a Deus, mais ia para a igreja, ensinava a gente a buscar as coisas através da fé, né? Ele sempre foi essa referência. Quando a gente não conseguia nada, ele falava assim: continua firme, porque Deus ele vai dar para vocês. Você tem que ser firme, tem que ser fiel a Deus, porque se você ser fiel a Deus, Deus vai te abençoar. Então acho que essa referência, essa coisa que ele passou pra gente, que é o que mais marca, assim, da trajetória de vida do meu pai. Ele sempre foi fiel, constante no caminho do Senhor, sempre foi um homem firme nos caminhos do Senhor. E isso é o que ele sempre mostrou pra gente. Esse é o legado do meu pai para mim, para a Cristiane e para o William. Quando ele retornou ao Evangelho, quando ele reconciliou, ele sempre me procurava, né? Sempre ia perguntando para mim como é que eu estava e se eu não tinha o desejo de voltar e tudo, e já falando do que ele estava vivendo, do que ele estava passando, né? Foi ele, assim, a pessoa que me chamou, né? Que me fez o convite, e depois eu fui lá, chegando na casa dele, o pastor Manuel chegou lá na época e conversou comigo também. E culto à noite nós chegamos aqui na 312. O pastor Wilson é aquela pessoa que da família, principalmente ele, o João Milton, tudo ele, serve como fosse família, né? Para nós é uma extensão da família, né? São pessoas que nós temos assim, sempre ligação. O pastor Wilson, o João Wilton, principalmente também o pastor João Wilton, o irmão João Wilton, fui também com o pastor Wilson.
houve momentos também da nossa vida, momentos difíceis, que eles foram também nossa âncora, nosso ajudador, né? É uma coisa muito importante. Meu pai sempre serviu como um espelho para mim. Então ele sempre nos instruiu o caminho que a gente devia andar. E uma coisa que me marcou bastante foi na fase da adolescência, né? Quando a gente, acho que todo adolescente quando entra nessa fase, ele pensa em trilhar caminhos que não os caminhos do Senhor, né? Então acho que esse é o legado que meu pai me ensinou, o que ele deixou para mim, porque ele teve uma participação muito grande na minha adolescência. Ele me ajudou quando eu cometi alguns erros, puxou minha orelha, falou comigo, chamou minha atenção, mas sempre ali me ensinando o que era o correto aos olhos do Senhor, né? Aconteceu um momento assim triste, muito triste na vida dele, como eu falei mais atrás, né, como pai, né, e tudo, né, foi o acidente do William, né, que ele que estava próximo lá, eu estava com ele no colo, nós estávamos chegando no congresso da UFADEB, na sede, e na hora de descer do ônibus eu com ele no colo, eu pedi um jovem para segurar a mão do William. Ele tinha uns 6 anos, né? Mas ele muito peralta, assim, soltou da mão do menino e saiu correndo. E ali um carro pegou ele, né? Ele foi atropelado, entrou em coma, né? E o Wilson que pegou ele, eu fiquei lá fora com os meninos, com o Eliel. E ele que acompanhou de perto, ele foi na ambulância com ele, fez os primeiros socorros com ele lá no bombeiro. Do Hospital Taguatinga foi pro de base, ele que ficou lá na hora que ele estava. Então para ele foi um momento assim muito triste. Ele ajoelhou naquele hospital de base, chorando de lágrimas, né? Eu fiquei dentro do carro do João Hilton, porque naquela hora me deu uma tristeza, sabe? Participou desse momento assim como uma família, né? A igreja como uma família. A gente visitou ele, a gente acompanhou o sofrimento, chorava com eles, assim, eu não fui uma pessoa que estive o dia todo ao lado dele, entendeu? Mas foi assim, chocou, e como o ministério era pequeno, a gente acabou tendo era menor, né? Porque não era menor, a gente acabou tendo essa comoção geral, né? Comoção geral. Eu fiquei naquele carro pedindo, Senhor, dá força a ele lá, porque eu estava sem força, né? Sem força para nada. Não deixaram eu entrar nele lá. E detalhe, de manhã meu vizinho faleceu de 15 anos com câncer e eu via direitinho o William lá, olhando para ele morto. Na mesma hora vinha a minha imagem assim do William morto lá no caixão junto com ele, né? E eu só falava assim, Deus, eu não vou prometer nada, Deus, eu sou falha. O Senhor sabe que teu servo estava na obra, o Senhor sabe que ele é falho também, a gente não vai prometer o que a gente não pode cumprir, mas ele é teu, faz segundo a tua vontade, o teu querer. Eu falei isso bem lá dentro daquele carro do João Hilton, chorando ali, falei, faz a tua vontade, não é fácil, você tá ali naquele carro sem daqui a pouco saber se vai vir a notícia, se ele morreu, se ele não morreu. E aí em frente ao hospital de base estavam os irmãos tudo da 312, que foi um apoio muito grande, irmão. Juntaram carro, Kombi, que tinha um irmão lá que tinha uma Kombi, e virou uma fila assim, fizeram uma fila bem grande lá, e eles clamando, foi até quase 2 horas da manhã lá, eles clamando pela vida do William, né? Aquela coisa linda que eu nunca me esqueci, os irmãos da 312, Daniel Xavier, eu lembro bem dele lá, que nessa época ele ajudava o Wilson, e foi assim uma coisa muito linda, né? Assim, o amor da igreja, eu vi ali o amor da igreja, eu ficava naquele carro e o Wilson lá, né, dentro com ele. Foi um momento muito difícil, que ele fala pra ele quando via aquele aparelhinho, ele já contou para muitas pessoas, né? Ele disse que era no coração dele assim que ele não sabia, né? E um moço morreu do lado dele com traumatismo craniano também, morreu do lado do William, né? E passou um pouco, ele viu os pés do William roxeando assim, né? Ele viu igual o homem estava roxeando lá, né? Na hora que estava parando lá, né? Aí ele ouviu uma voz falar assim, repreende o espírito da morte. Meu pai e minha mãe contam que eu fiquei em coma no hospital, que eu fiquei sedado,
eu estava praticamente morto numa cama. E uma parte assim que me toca muito, assim, que eu fico, às vezes eu paro para pensar, é a parte que quando Deus mandou meu pai repreendeu o espírito da morte e ele foi no hospital lá e ajoelhou. E ajoelhou no corredor do hospital lotado e falou: Senhor, repreende o espírito da morte. Não deixe que meu filho vá. Morte, meu filho não, e o joio lá fora, né? Aí eu ficava lá no carro só vendo, vem o joio, sai o joio, vem o joio. E eu lá desesperada que ninguém deixou eu ir, já tarde, né? Eu lá dentro das 11 e pouca. Aí eu ficava lá só, sabe, eu tava anestesiada e ele lá sofrendo, vendo os acontecimentos. E eu anestesiada lá dentro do carro. Sim, Deus me deu anestesia, eu fiquei lá só, Senhor, não posso prometer nada, né? E os anos se passaram, ele perdeu o pai, né? Foi muito triste para ele também, né? Ele perdeu o pai dele, isso era pastor lá no setor, nós tínhamos ido para a Serra da Mesa e ele tinha pegado um tucunaré, né? Ele tinha guardado para assar e comer com o pai dele, né? E aconteceu que era igreja, era doutrina, era isso, o tucunaré lá na geladeira, né? E ele correria e ele sempre se dedicou muito na obra, né? Aí ele marcava para ser do domingo que vem, não dava certo. Aí sei que, resumindo, o pai dele adoeceu, né? E ele foi, né? Foi lá para a doutrina, na hora da doutrina, aí me ligaram, né? Que o pai dele tinha acabado de falecer, né? Passou mal novamente, o João correu com ele para o hospital e eu estava na doutrina, né? Lá no Ceilândia Sul. Aí foi um momento muito triste da vida dele, muito triste mesmo, porque ele, na hora lá da doutrina, aí alguém atendeu o telefone e eu falei que eu queria falar com ele, aí contei pro irmão, né, que é porque o pai dele tinha falecido e tudo, aí o irmão dele veio logo, foi logo lá e chamou ele, aí ele veio, aí eu tinha começado a chorar, né, na hora, né, aí ele, que foi, Deus, que você tá chorando? Aí eu falei, o Senhor levou seu pai, né. Uma das características que também que o meu pai tem na vida é dele ser muito esquecido, né? Muito. Troca o nome das pessoas, não lembra o nome das pessoas. Às vezes me chama de Eliel, Então, às vezes chama Eliel de Cristiane. não, aí não. Confunde o nome das netas, chama Anne de Giovana, Giovana de Anne. Eu tô... Mas uma das músicas que ele sempre canta aqui na igreja aqui é porque essa música é antiga pra caramba. E ele ainda conseguiu. E toda vez, eu acho que é melhor a gente mandar pra cantora mudar a letra dessa música, né? Porque toda vez que ele vai cantar a música lá, Não Vou Calar Meus Lábios, sempre começa, não vou ficar calado, vou profetizar. Ele sempre fala, assim, meu pai sempre tenta cantar aqui na igreja, por esse fato dele ser esquecido, né, das letras das músicas, ele sempre tenta. Aí ele pega o microfone aqui, o termo da pregação aqui, ele pega o microfone aqui e começa: minha vida é só cantando, o que devo mais... Irmãos, tá na hora da gente terminar o culto, né? Infelizmente, o horário estendeu, né, mas... Vamos acabar, né? Vamos fazer as apresentações. E é porque ele faz isso, é porque toda vez ele esquece, ele não sabe o receito da música, né? Então,